glória, o seu like, se inscrevam, aqueles que não são inscritos, compartilhe, abençoe mais vidas e vamos juntos fazer a obra do nosso Deus, né? Eu sou a Cleice Silva, missionária. Hoje eu venho trazer algo diferente para vocês, né? Hoje eu vou trazer o meu testemunho de vida. É só a parte, no caso, assim, espiritual, né? Então, assim, eu quero primeiramente ler o Salmo 115 com vocês. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. Por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade, porque diriam as nações, onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Para o ouro, não os ídolos deles. Obra das mãos de homem, tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam. Som nenhum lhes sai da garganta, tornem-se semelhante a eles os que os fazem, e quantos neles confiam. Ixi. Israel confia no Senhor, e ele é o seu amparo e o seu escudo. A casa de Arão confia no Senhor, e ele é o seu amparo e o seu escudo. Confiam no Senhor, os que temem o Senhor, ele é o seu amparo e o seu escudo. De nós, se tem lembrado o Deus, ele nos abençoará. Abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão, e ele abençoa os que temem o Senhor, tanto pequenos como grandes. O Senhor vos aumente bênçãos, mais e mais. Sobre vós e sobre vossos filhos, sede benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus são os céus dos céus, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Nós, porém, bendiremos o Senhor, desde agora e para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós louvamos ao Senhor. Mas eu já estive em lugares escuros. Eu já estive em lugares, porque era propósito do nosso Deus, para que hoje eu pudesse testificar a minha vida, né? Então, eu escrevi para ficar tudo mais autêntico, para mim não esquecer. E eu espero assim que vocês possam refletir sobre a vida de vocês. Às vezes você está num caminho obscuro e tem medo de sair dele pela ameaça do inimigo. Porque ele diz que vai matar os seus, que vai fazer, e vai fazer. Nada ele faz se o nosso Deus não der ordem. Se o nosso Deus não permitir. Porque tudo tem que vir do nosso Deus para acontecer. Louvado seja o nome do Senhor. Então aqui fala, meu testemunho de conversão, né? Então aqui começamos já neste momento. Quando eu era criança, de apenas uns 2 aninhos, meus pais se separaram. Minha mãe foi embora, pois não havia mais condições de viverem juntos. Tiveram ali seus motivos para terminarem o seu casamento. Ficou eu e mais um irmão, onde meu irmão foi já imediato entregue a uma família que o amou, que o deu carinho, que o fez se sentir amado. E eu fiquei de lá para cá, daqui para lá, pois ninguém me queria. Isso é muito chato, né? Ninguém queria uma criança indefesa, né? Mas, glória seja dada ao nome desse Deus que cuidou sempre de mim. Criada por alguns meses ou anos, não me recordo. Quanto tempo por estranhos. Passei muita fome, fiquei doente, quase morri. Minha avó, por parte de meu pai, soube que eu estava à beira da morte. Comprou remédio, mandou-me meu pai levar para mim. Meu pai não queria nem me ver, ele confessou isso após alguns anos. Quando eu já era uma mocinha, ele disse que ele não queria nem ver a minha cara, ele não queria olhar para mim, ele não queria eu perto dele, né? Então aqui não queria nem me ver, pois acho que queria descontar em mim
em uma criança o fato de não ter dado certo como a mãe. Então, contrariado, foi e levou o remédio para mim. E estava muito fraquinha, mas disse ele que quando eu ouvi, eu corri e o chamei: pai, pedi a bênção. Quem é deste tempo sabe que a gente pedia a bênção para pai, mãe, avós, pessoas idôneas, né? E principalmente, né, aqueles que estavam ao nosso redor. Eu, naquele gesto, toquei o coração de meu pai, onde ele pediu, quando então ali ele entregou o remédio, o medicamento, ele voltando ali para a casa de vovó, ele pediu para ela se ela cuidaria de mim, né? E a minha avó então aceitou, né? Ela aceitou, trouxe eu morar com eles. Ali eles arrumaram um quartinho no finalzinho da casa, onde eu dormia a maioria do tempo sozinha. Aquele tempo não tinha energia elétrica, era um período bem difícil. Eu daquele tempo não tinha energia, não tinha televisão, não tinha nada dessas coisas que hoje tem. Então ali eu passava muito medo. Nas noites o meu pai saía para beber, para brigar. E então ali a gente ficava. Eu tinha muito medo, eu era muito assombrada, eu era uma criança totalmente apavorada. E eu não entendia o que estava acontecendo. Eu era muito pequena. Então ali a minha avó aceitou, né? Trouxe eu morar com eles até então, até o meu pai arrumar uma nova esposa, né? Uma esposa que viesse me aceitar, cuidar de mim, né? Essa é muita das ilusões que muita gente tem, vai arrumar uma esposa para cuidar dos filhos e muitas das vezes não dá certo, né? Ou às vezes um esposo, porque nem todos aceitam de verdade, muitos fingem para depois maltratar, depois humilhar, depois prejudicar de tal maneira, né? Então, assim, comigo foi o que aconteceu. Então, ali, a minha avó me criou ali, cuidou de mim até os 7 anos de idade, até o meu pai se casar novamente. E digo a vocês, meus ouvintes, simpatizantes da fé, pessoas que me ouvem nesse momento, minha vida não foi nada fácil. Imagina você num espaço que não é seu. Pois bem, eu era esta pessoa. Sofri muito, a gente era muito pobre. Começou a vir os outros filhos, quando meu pai se casou novamente, né? Ou seja, a gente amigou com a outra esposa. Então, assim, minha segunda mãe e eu era só uma criança, mas já tinha as minhas responsabilidades. Eu já ajudava, eu já cuidava das crianças para ela poder fazer o serviço quando eu mesmo não tinha que fazer, né? Então, assim, então o tempo passou, né? E tudo foi piorando para nós. E eu já comecei a ficar deprimida, então um pouco mais do que eu já era. Porque eu já era deprimida, eu já era uma criança infeliz, uma criança rejeitada, uma criança mal amada. Ninguém queria ficar perto de mim, riam de mim, porque diziam para mim que nem minha mãe, nem meu pai não gostavam, não queriam eu. Então, assim, isso já foi uma opressão muito forte na minha vida, foi onde a minha vida ficou cada dia pior, com mais angústia, mais tristeza. Mas vai da gente decidir o que a gente quer, né? Vai de nós querer mostrar que somos diferentes. E então ali, sem saber o porquê, mas eu vim de uma família espírita, agora que vocês vão começar a entender. Onde minha avó, mãe de meu pai, tinha o centro, ou seja, o terreiro de macumba, né? De umbanda, de quimbanda, de candomblé, de tudo um pouco, né? E ali ela tinha a sua vida espiritual bem ativa. Minha avó, por si própria, não era mal, mas ela fazia trabalhos, tanto da direita como da esquerda. E ali com 11 anos, ou 12, eu voltei a trabalhar para minha avó, em troca de alimento para mim e minha família. Minha segunda mãe, mas meus irmãos, nós passávamos fome, tinha uma vida miserável.
Meu pai bebia muito, judiava muito da família e a gente não entendia, né, o porquê. E eu logo fiz meus 12 anos e eu tirava leite com minha avó, trabalhava na casa, muitas vezes na lavoura e assim por diante. Naquele tempo era tudo na foicinha, né? A gente cortava o soja, a gente cortava o trigo, a gente arrancava o feijão. Então, assim, tinha muitos a fazer. A mão de obra era grande naquele tempo, era tudo muito natural. Hoje tem muitas máquinas, né? Tem coisas aí que são inventadas, facilita muito, né? Então, assim foi, né? A minha avó precisava de ajuda para os afazeres, né? Para as oferendas, para os orixás. E eu comecei a aprofundar-me e ajudava. Nós estávamos sempre juntas. Eu conhecia minha avó pelo olho, quando ela queria dizer algo. Eu sempre, nos dias de trabalho no centro, eu que fazia os apetrechos, os preparos. Então ali eu preparava as ervas, secava para fazer a defumação. Eu preparava as ervas para fazer o banho, né? Que tem o banho de abô, que diz que é para abrir os caminhos. Eu não sei como é que abre o caminho, aquilo ali fede mais que não sei o quê, né? Eu acho que é para o fedor espantar mesmo as coisas boas, né? Então, para ficar mais espaço para o mal. Então, assim a gente vai vendo aqui que tem muita coisa ainda. E para descarrego, tirava e secava a erva, eu já falei. Então, aqui, assim, eu tirava as flores para deixar bem bonito o local. E à noite vinha várias pessoas para o trabalho. Ali minha avó era a líder dos demais. Tudo vinha ali, mas era ela que comandava, ela que era a cabeça, né? Ela que era a pessoa que tinha autoridade naquele local ali. Tudo estava sob o domínio dela, né? Então, assim, vinha ali vários cavalos, pessoas pediam ajuda, pedir passe, pedir uma porta aberta e assim por diante, né? Então, vinha pessoas também para ali trabalharem junto, né? Incorporar espíritos. E eu já era a Cambone. Eu servia os espíritos com o que eles precisavam ali, com cachaça, charuto, o que eles me pedissem, eu estava ali, né? Estava à disposição, porque eu não tinha outra vida, era aquela minha vida, né? Então, assim, a gente vai crescendo num ambiente onde tudo tá para dar errado. Tudo tá indicando para a coisa dar errado, né? Então, assim, nós que devemos fazer as nossas escolhas. Só que no momento não havia um querer na minha vida. Não existia uma decisão, não existia nada que eu pudesse me interessar, porque nem estudar eu pude. Meu pai não me deixou estudar, ele me tirou da escola muito cedo, só fiz a primeira série, né? No segundo ano ele me tirou porque eu tinha que trabalhar para ajudar a cuidar dos meus irmãos, né? Porque eu tinha que trabalhar, eu era mais velha, então eles precisavam de mim no momento e eu tinha que sacrificar os meus estudos para isso acontecer. Então, e ali cantava os pontos, onde eu fiz os cânticos dos espíritos. Eu achava tudo muito lindo, afinal era a minha vida que eu conhecia. Posso garantir, se minha vida já era ruim, ficou pior, pois eu tinha tanta confiança na minha avó e ela me colocava dentro do seu quarto para mim fabricar bonecos de pano, bonecos para fazer trabalhos de magia negra. Muitas outras coisas, claro, né? Mas antes de terminar meus 12 anos, certa manhã eu senti que algo estava errado, estava estranho. E eu não estava bem, né? O meu interior, eu estava assim muito oprimida, muito dificultuosa. E havia dado ali uma peste nas galinhas, e só lá na minha casa, nos vizinhos, ninguém. Na minha casa só tinha dado essa peste. E então ali morreu muitas galinhas minhas. Havia sobrado umas meras galinhas e eu estava triste, mas entre 8 horas da manhã, 8h30, eu tive uma visão, onde eu fui ali procurar mais umas duas que estavam por ali, meia caída, eu fui lá pegar para
trazer, né, dar um remédio. Naquele tempo a gente dava remédio caseiro e tudo, e as coisas iam melhorando, né? E então ali eu tive uma visão. Ali começou as coisas a fazer mais sentido na minha vida, mas mesmo assim eu não entendia. Então eu tive essa visão onde meus olhos se abriram e eu vi nitidamente como o sol está agora a brilhar e como a lua de noite brilha. E eu vi, o sol desapareceu, ele escureceu, as estrelas no céu brilharam e o dia ficou noite e vi um homem de branco descer do céu em um arco, como fosse uma aliança gigante, uma aliança grande, né, redonda, com mais alguns seres de branco com ele. E ele ficou entre o céu e a terra. E eu vi uma fila de pessoas nos ares, sem tocar a terra, seus pés indo de encontro a este homem de branco. E ele pegava elas, ele pegava na mão e dizia: vem, mas não olhe para trás. Ele dizia: não olhe para trás, você tem que olhar para mim. E ele colocava aquelas pessoas em cima daquela aliança. Dava para ver a pureza, a limpeza. Tudo muito maravilhoso, tudo muito lindo. Mas não podia olhar para trás, né? Você não cai. Ele disse, ó, você não cai. E ninguém olhava então. Eram recebidos por ele já os demais seres, o conduziam em um lugar seguro. Mas atrás de mim, na terra, havia pessoas sujas, descabeladas, onde gritavam muito, elas gritavam com o maior desespero, que eu nunca vi desespero como aquele. E essas pessoas, elas diziam assim, ó, mas não ousavam olhar para aquele homem de branco. Elas gritavam, mas não olhavam, elas baixavam a cabeça assim, ó, e elas gritavam. Elas estavam muito sujas, sujas mesmo, mas não ousavam olhar para ele. E elas choravam e diziam: queremos ir, por favor. Queremos ir também, não nos deixe, não nos abandone. E elas choravam e gritavam assim, e eu sem entender nada, em pânico, perguntei por que eles não podem ir. E o homem de branco respondeu, eu ouvi pela primeira vez a voz do meu Jesus. Ele disse: porque elas estão sujas, não se limparam, não podem estar aqui. E eu vi tanto o gozo de quem subia, quanto o desespero de quem ficava. Aí ele disse: só pode vir quem toma banho, quem fica limpo, quem se tira a sujeira. E a visão foi sumindo. E o dia voltou ao normal e só eu vi aquilo tudo. Por incrível que pareça, amados e amadas, ninguém mais viu, somente eu. Somente eu tinha visto aquela visão e eu fiquei muito desconcentrada. Eu não fiquei nada bem emocionalmente, mentalmente, espiritualmente. Ninguém, só eu tinha visto, né? Só que depois desse dia as coisas piorou para mim. Eu já não dormia mais à noite, ouvia barulhos, Satanás se mostrava nas coisas para mim e eu via ele com olhos apavorantes. Não foi fácil, mas após 3 meses, um guia chamado, ali, eu nem vou falar o nome, porque o louvor aqui é para Deus, é para a glória do nome do Senhor, não é para demônios, mas teve um guia ali que disse, usando a boca de minha avó, me disse assim, em uma das reuniões do terreiro de Umbanda, que eu tinha sido a escolhida para ser mãe de santo, quando ele usou a expressão a mestrona fechar os olhos, você ficará no lugar dela, seguirá com os mesmos propósitos. E eu assim, vocês percebem bem que foram 3 meses depois, né? 3 meses após eu ter a visão com Jesus, eu tive essa conversa, esse diálogo com Satanás. E então, amados irmãos, vocês veem que ele nunca vai chegar na tua vida na frente.
ele sempre vai ficar observando o que Deus fala, o que Deus aponta que você será. Então, quando ele chega e te ameaça, ele faz barulho, é porque ele já sabe que a tua vitória vai ser grande e ele quer impedir, ele quer tirar o foco da tua mente, do teu coração, para que você não creia no que Deus falou. Então, o Senhor Jesus havia falado que tinha que se limpar e eu não tinha entendido. Após anos mais tarde, eu fui compreender, depois que eu me converti, que o meu pastor recebeu a visão e disse que era quem se limpa, aceita Jesus e se santifica para ir para o céu. Somente os puros de coração, os de mãos limpas vão. Somente aqueles que estão no caminho poderão prosseguir para Nova Jerusalém. E então ali a minha visão dos 12 anos foi revelada e eu me alegrei no Senhor. Então ali trabalhamos muito, né? Disse que eu era capaz, eu fiquei toda contentinha, não pelo fato de ser mãe de santo, mas pelo fato dele dizer que eu era capaz. Olha só, né? Pois o que mais eu ouvia eram as pessoas dizendo que eu não era nada, que eu era incapaz, que eu nunca ia ser nada, que eu nunca ia ser ninguém, que eu era o escroto da família. Então, né, a rejeitada, a ovelha negra, tudo isso eu ouvi, amados, tudo isso eu escutei nos meus ouvidos de criança, de adolescente, de jovem, né? Então, assim vocês verem que Deus salva é aquele que ninguém dá nada mesmo. Não tema quando Deus fala contigo. Não se assombre porque você às vezes pensa, não sou capaz. Deus sempre vai te achar capaz porque é Ele que te capacita. Tá? E é no improvável que Deus investe. Entendeu? Eles disseram que eu nunca ia ser ninguém, nunca ia ser alguém na vida, só que eu digo uma coisa, gente, aquilo que nós queremos ser, nada vai mudar. Isto, mas sim, eu percebi que assim era, o meu coração alimentou pelo fato de eu ter sido abandonada, ser criada de qualquer jeito, passando necessidade, tudo o que eu queria era ser aceita e amada, mas isso não aconteceu e eu vi que de repente ser influente na magia negra não era a melhor opção, porque eu já não aceitava mais se preparar para ser do espiritismo, mas não conhecia Jesus. Aí já viu, né? Com 14 anos eu tentei tirar minha vida, tentei me matar, minha avó que me impediu, né? Ela viu o meu desespero, porque eu já estava possessa, então, de tanta angústia, tanta tristeza, de tanto desdém da família, né? Acusações, vindo de dentro do meu próprio lar, onde eu tinha que ser apoiada, abraçada, entendida, eu era a pessoa mais insignificante ali dentro, né? Eu já não suportava mais viver com tanto desprezo familiar, mas minha avó me aconselhou e eu chorei muito e continuei minha vida. Com 15 anos começou um sangramento em mim. Foi um sangramento assim que ele foi por vários dias, pelo nariz, pela minha boca. E assim foi, até minhas regras descontrolou. E eu comecei a vomitar bolas de sangue, onde comecei a ficar roxa, quase morri. Meu pai não me deu atenção, minha avó até interrogou, até falou com ele. Mas meu pai era muito teimoso, ele não gostava de mim. Então assim, por mim brigou com ele, me defendeu. Pois mesmo eu doente, ele me obrigou a ir para a roça trabalhar. Nós quebrávamos milho, nós fazíamos um monte de coisas, né? Eu já falei que eu era mais velha. Para sustentar os meus 4 irmãos que eram pequenos. Na época, uma tia minha chamada Dona Lica, que foi a que criou meu irmão, disse que me deu um pasmo, onde o sangue quis coalhar, mas por algum motivo Deus me livrou, né? Deus me livrou daquilo tudo, porque Ele tinha já o propósito na minha vida. Então, assim, ela disse que quis me dar esse pasmo, mas por algum motivo Deus me livrou, né? E assim foi. Eu arrochei todinha, fiquei como morta. O meu sangue preteou, não era mais um sangue vermelho, era um sangue preto. E eu assim,
eu vi como se tudo ficasse escuro, como se eu tivesse morrido mesmo. E eu vim para casa sozinha, meu pai mandou eu vim chorando da roça. E o meu pai não acreditando que eu viria para minha casa, olhando para mim, não viu nada de certo, endemoniado também. E eu passei, a minha avó e a minha tia perceberam que eu estava diferente, a minha tia desceu e a minha avó já ficou esperando meu pai. E quando meu pai passou de atrás, ela tacou e deu uma esfrega muito bom nele, porque ele temia a minha avó. Né? E eu fui para minha casa me deitar, nem minha mãe, a minha segunda mãe, não aceitou aquilo, me maltratou. Dali um pouco a minha tia chegou atrás, já preocupada, achou que eu tinha morrido, mas eu estava viva, eu estava triste, eu estava roxa, mas eu estava viva para a glória de Deus, né? Glória a Deus, que hoje eu estou aqui, né? E assim foi. Com os meus 18 anos me casei, bati em várias portas, para que minha vida tivesse sentido. Fui no Evangelho Espírita, onde tomei passe, rezavam por mim, mas não falavam de Jesus, né? Nunca tinha ouvido o nome Jesus. Fui nos carismáticos, onde louvavam, né? No Espírito Santo, mas eu não conheci Jesus lá também. Fui na Gnose, onde aprendi muitas coisas sobre viagem astral, sobre círculo mágico, sobre práticas de poder, como se preparar para ser espiritual através da ciência e aprendi muitas coisas e pratiquei algumas delas também, né? Mas nunca eles falaram de Jesus. Eles falavam de um homem que havia morrido para salvar a humanidade, mas eu nunca ouvi o nome Jesus Cristo, que é esse nome que é poder na nossa vida. Mas um dia eu ouvi um louvor em uma igreja, Assembleia de Deus, e me apaixonei quando vi aqueles noivos cantando. Eu não sabia que eram noivos, mas era um casal de noivos cantando aquele louvor muito lindo. E naquele momento, pela primeira vez na minha vida, eu senti um amor tão grande dentro do meu coração. Aquele sentimento de culpa por ter nascido, de culpa por ser tão rejeitada, estava felizmente sendo tocada através daquele louvor. E pela primeira vez eu senti o toque do Espírito Santo no meu coração. E ali então, algo começou a acontecer em mim, né? E eu fui ali ouvindo aquele louvor, mas não conseguia acertar os dias, porque eu morava numa cidade grande, daí esta cidade era perigosa e eu não podia também estar andando à noite, né? Mas não foi desta vez que conheci Jesus, mas foi o começo, né? Foi o começo, pois ali havia uma missionária na igreja que me disse que Jesus começa a obra de dentro para fora. Então, se você diz que aceitou Jesus, mas Jesus não conseguiu mudar o teu coração, você está faltando se esclarecer com Deus verdadeiramente o que você está querendo do nosso Deus. Porque Jesus jamais vai mudar você por fora, a tua maneira de se vestir, a tua maneira de se arrumar, se primeiramente Ele não atingiu com o seu amor o coração, que é a profundidade da nossa alma. É pelo nosso coração que o nosso Deus começa uma obra, um trabalho. E eu aprendi naquele dia, até hoje eu não esqueci, mesmo eu não conhecendo ainda Jesus Cristo já me conhecia. E então ali tudo se perdeu, porque daí naqueles dias já Satanás se levantou e o meu companheiro, então ali da época, ele me afastou de perto dessa igreja. Ele me afastou, ele tirou nós dali, botou nós numa outra casa longe, não tinha como eu ir, porque eu fui algumas noites acompanhada da vizinha, mas assim, sentia muito diferente, assim, um ambiente muito maravilhoso, muito tremendo, porque onde Deus habita, a coisa é linda, é maravilhosa, tudo é perfeito. Você não quer mais sair daquele ambiente e enfrentar a sua realidade de tristeza, de angústias. Mas eu ainda ali não estava preparada para receber Jesus, porque eu ainda não tinha entendido quem era Jesus, né? Então ali mudamos daquele lugar, tudo se perdeu na minha vida espiritual, né? Meu Deus do céu. O demônio se materializava, o Satanás se materializava nas pessoas para me assustar, me oprimir.
Aí minha avó morreu, e eu fiquei mais deprimida e decidi me preparar então para ser aquilo que tinha sido falado, né? Amados e amadas. Pensa num tempo difícil onde você passa pelo vale da morte, pelo inferno em chamas. Então, assim, graças a Deus, Jesus foi maravilhoso. Eu não passei por processos que muitos aí contam que passaram, por aquelas preparações de 7 dias, né, de 40 dias em quarto escuro, de 7 dias, né, tomando águas estranhas, coisas, isso, aquilo. Graças a Deus, o Senhor Jesus não permitiu tudo isso acontecer. Eu até comecei a fazer algumas sessões onde eu já conseguia me comunicar através da mente com o Pai de Santo que estava me preparando. Então, assim, eu estava me preparando com pessoas do alto escalão, pessoas que realmente são pessoas à altura e hoje já se engrenaram na maçonaria. Então, assim, vocês imaginam onde é que eu ia chegar, né? Mas o Senhor Jesus, então, permitiu eu passar algumas sessões só. Porque o espiritual, quem dá é Deus, e eu já estou apta pelo meu Deus a reagir no mundo espiritual, porque o meu Deus governa a minha vida. E ali eu só estava recebendo, era coisa ruim em mim. Então, assim, a facilidade de receber espíritos, de trabalhar era muito grande, porque eu já incorporava, eu já trabalhava com espíritos muito poderosos, vamos dizer assim, né? Que poderoso é o nosso Deus. Mas eu não precisei passar por certas coisas, porque Deus apressou a obra em minha vida, o Senhor apressou a chamada, o Senhor apressou o que Ele tinha para mim. Então, assim, eu não passei por processos de angústias nojentos, como muitos falam, talvez até seja um pouco real, mas um pouco talvez não seja tão real assim, não quero aqui dizer nada, porque eu não precisei, eu não passei por isso. Então, assim, eu tomava assim, algumas ervas amargas, recebia passe, recebia orações para abrir, né, abrir a mente para mim poder receber esses espíritos. E eu ali, então, já estava no processo de falar através da mente, sendo vidente, já era vidente, eu podia sentir o pensamento, o aguçado de cada pessoa o que pensava, o que sentia, eu podia sentir ali, porque o meu Deus estava na minha vida, não era Satanás, era o meu Deus. E então, assim, eu não posso dizer outra coisa, porque eu estaria saindo fora do testemunho. Então, essa parte eu posso falar. Eu era avisada quando uma pessoa morria, pessoa muito próxima, eu era avisada, a pessoa vinha me avisar que tinha morrido, né? Dava o seu entender. Eu já sentia, eu era muito curiosa, então, assim, eu já sentia os demônios andando comigo. Eles, dentro da minha casa, eles puxavam a cadeira, eles sentavam do meu lado, assim. Então, assim, eu já tinha uma evidência muito grande na minha vida no mundo espiritual. Eu era uma pessoa, assim, que eu tinha facilidade para as coisas espirituais, eu tinha curiosidade, então. Então, assim, eu não tinha medo, mas eu era bastante perseguida, demônios me perseguiam, me assustavam, eu escutava passos, eu escutava sussurros. Então, assim, o meu Deus é poderoso e Ele me livrou de tudo isso. Glória a Deus, aleluia. Então, assim, eu quero dizer aqui mais algumas coisas, né? E, por fim, muitas práticas ali eu fiz, mas, assim, nada que eu possa hoje me envergonhar, porque não foi práticas daquelas coisas horríveis que são feitas. Mas, com certeza, se o meu Jesus não tivesse chegado na frente, como ele sempre chegou na frente na minha vida, na vida de quem crê, de quem precisa, teria acontecido, porque eu não ia me contentar com pouca coisa. Eu ia querer muito. E o muito é pagar um preço muito alto. É por isso que hoje eu busco o Senhor Jesus. É por isso que hoje eu pago preço na presença do meu Deus. Por isso que hoje eu consagro, eu jejuo e eu abro mão de muitas coisas. Porque vale a pena viver na presença de um Deus que tudo pode. Vale a pena se entregar totalmente, desde o alto da cabeça à planta dos pés, a um Jesus que é poderoso para realizar obras tremendas em nossa vida. Porque somente Jesus é o dono de todo o poder, de toda a honra, toda a glória, porque é Ele que é poderoso. É Ele que pode mudar a nossa história, a nossa vida. Para você que às vezes está nessa dificuldade,
que está nesse caminho errado de feitiçaria, de macumbaria. Às vezes você tem medo de abrir mão, de dizer assim, eu não quero mais, eu não vou mais fazer parte disso, mas o inimigo te afronta, o inimigo te rejeita, ele fala para você que você vai morrer, que ele vai te matar. Não acredita na obra do engano, acredita no Deus Todo-Poderoso que você serve, acredita no Jesus que é poderoso, no sangue de Jesus que foi vertido lá naquela cruz, e vença vencendo no poder do nome santo daquele que tudo faz. Não tema o inimigo, não tema as mentiras de Satanás, porque o Satanás ele tem força sim, mas a força dele só dá até onde o nosso Deus diz que pode. Aonde Deus diz basta, bastou. E não tem obra de engano, obra de Satanás que prossegue se o nosso Deus entra na carreira e ele entra em ação em favor da nossa vida. Louvado seja o nome desse Deus Todo-Poderoso. Engrandecido seja Deus, o nome santo do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Tem muita coisa ainda para falar, mas o tempo está ficando pequeno, não sei se vou conseguir falar tudo. Mas eu vou falar o essencial com certeza, aonde você vai se sentir fortalecido em vencer. Nunca tenha vergonha das tuas raízes, nunca tenha vergonha de onde você saiu, nunca tenha vergonha do que você fez, porque da onde você saiu, da onde o nosso Deus te tirou, é da onde você vai tirar outra vida, da onde o Senhor vai te levantar com poder e autoridade. Aonde você sabe que caiu, Deus vai te levantar 3 vezes mais forte, porque o nosso Deus é perfeito, o nosso Deus é poderoso. Então levanta-te e anda, porque quem está contigo é o Senhor dos exércitos, é o Deus de maravilhas, e é nele que tem que crer, nele que tem que temer ao nosso Deus, tem que viver em obediência com ele, porque é ele que tudo faz. Louvado seja o nome desse Deus Todo-Poderoso. Aleluia, Jesus. Oh, glória! Glória a Deus. Aqui eu também quero falar, voltando um pouquinho ali, quando eu tinha meus 4 aninhos de idade, 5 no máximo. Ali tinha o quartinho que eu falei que a gente dormia, quando a minha avó aceitou que eu morasse ali com ela. Ali havia uma janelinha muito alta, uma janela pequena, não era pequena assim muito, mas não era muito grande também. E eu sempre dormia sozinha porque o meu pai saía beber, saía para as madrugadas, não sei fazer o quê, mas eu sei que ele voltava muito bêbado, brigando. Então eu estava ali sozinha, a gente tinha, aqueles que sabem o que é colchão de palha, nós tínhamos um colchão de palha. Colchãozinho ruim, né? Botava um carocinho, tu ficava marcado, né? Oh, glória a Deus, aleluia. Ainda bem que nós não estamos nesse tempo mais. Mas ali tinha esse colchão de palha e eu sofria, eu me mexia para um lado, me mexia para o outro. Ali tinha de tudo que vocês possam imaginar, tinha percevejo. Ali tinha, não sei o que tinha tanto naquele colchão que dava tanto coça-coça no meu corpo. Eu era uma criança cheia de dificuldades. E ali então, meus amados e amadas, pela janela daquele quartinho entrou um demônio forte, um demônio feio, grande, da cabeça esticada, tinha somente uma perna. E ali ele me deu na minha cara, com tanta força, que eu sentia dor, sabe? Então ali, né, nesse quartinho tinha essa janela, e ali entrou um demônio, onde esse demônio, ele pegou e ele me deu na cara. Ele bateu na minha cara com tanta força, amados, tanta força, uma cara muito feia. E ele deu na minha cara e ele disse para mim assim, ó, você cala a tua boca. Você cala a tua boca, porque se eu voltar aqui, eu vou te matar. Ele falou, e eu estremeci de tal maneira, fiquei com tanto medo, irmãos, tanto medo, que eu peguei, fiquei quieta, gemia baixinho, não me mexia. Era complicado, sabe? Eu tive muito medo, eu vi várias coisas, eu via, os demônios me afrontavam, eles colocavam medo, pavor na minha vida. Então, assim, eu já não estava mais suportando aquilo tudo, né? Eu chorava muito, né? Então, assim, tinha várias crises. Eu já estava ficando enlouquecida. Eu acho que eu estava ficando era louca já, porque já as coisas não estavam andando muito certo na minha mente, não.
por causa dos pavor que os demônios me causavam. E ali eu tinha crises de nervos, depressão profunda, só chorava, não estava mais suportando. Aí eu conheci um servo de Deus chamado Seu Ivo, onde ele era esposo de uma colega de escola, que depois de adulta, que eu casei e tive meu filho, eu voltei a estudar, né? Não parei, eu fui ao estudo, consegui, glória a Deus, mesmo naquela época de dificuldade, de depressão. E ali ele me fez uma oração muito forte, ali ele me apresentou quem era Jesus. Ele explicou quem era Jesus para mim, e então ali manifestou um demônio da morte, né? Então ali esse demônio da morte, né? Ele me atacou assim com palavras, com coisas. Irmãos, a gente às vezes assim pensa que Deus não está vendo as coisas, mas Deus tudo está vendo, né? Então esse demônio, ele se manifestou, ele queria o quê? Ele queria me pôr medo, ele queria me magoar, ele queria deixar eu com vergonha. Mas estava ali um homem de Deus, um servo do Senhor. E este servo do Senhor, ele me orou por mim, me libertou naquele momento. E eu me senti bem, eu me senti ali aliviada. E ele disse, né, esse demônio me ameaçava de tal maneira que ele disse assim, ó, se você me deixar, eu mato. Ele me ameaçava de morte, e eu deixasse de cumprir a missão, eu fiquei com muito medo, né? Eu já não ia fazer trabalhos no cemitério, na Mata Virgem, mas a gente sem Jesus não é nada, né, irmãos? Não faz nada, só traz mais e mais maldições para a vida. E foi o que eu fiz, só me afundando na ignorância, na idolatria. E Deus não podia interferir, pois Ele só pode ajudar aquele que busca Ele, aquele que decide pagar o preço, aquele que decide andar com Jesus. Aí Deus pode entrar e fazer uma mudança na vida. Aqui, ó, ele só queria mudar de vida, né? Queria ser abençoada, assim fui embora para outra cidade, outro lugar. E aí fomos para a igreja, né? Ali não deu certo ir para a igreja. E eu comecei a passar um processo de libertação, processo muito maravilhoso, porque onde eu entendi o amor de Jesus por mim, foi aonde eu consegui entender a profundidade desse amor, a profundidade de Jesus na minha vida. E ali então eu aceitei Jesus. Em 2 meses eu fui batizada com o Espírito Santo. Em 6 meses, tanto eu desci nas águas, para o velho eu ficar totalmente imerso, como eu fui liberta dos demônios, para a honra e glória do Senhor Jesus. Tive um pastor maravilhoso, um pai na fé, uma esposa amada, que me ajudaram muito com jejum e oração, pagaram o preço por mim. E então, logo de imediato, foi tudo bonança na minha vida, porque eu conheci Jesus. Só porque eu conheci Jesus, queridos, na minha vida. Queridos ouvintes, eu conheci aquele que pode salvar, que pode libertar, porque Jesus foi crucificado, pregado na cruz. E hoje eu conheço um Jesus que desceu da cruz. E este vive em mim. Só tenho que agradecer, então, quando entendi quão miserável e pecador eu era. Em 2 meses, Jesus me selou com o Espírito Santo. Então, assim, foi tudo muito rápido na minha vida, porque Jesus entrou de verdade. Jesus entrou na minha vida e Ele mudou a minha história, mudou meu coração, mudou meus pensamentos, me curou, me libertou, me sarou. Então, ali, depois ainda de eu cristã, dei mais uma recaída e voltou a depressão com muito mais força, muito mais profunda em mim, que eu quase morri, fiquei 2 anos numa cama, 2 anos eu fiquei ali, não conseguia nem me mexer, estava ali numa vida miserável, porque eu tinha que receber ajuda para me mover na cama. Mas eu comecei, mesmo doente, orar por pessoas, buscar na palavra a força de Deus, buscar a presença do Espírito Santo, fazer campanha nas madrugadas,
fazer consagrações, passar noites orando e buscando a presença desse Deus. E o Senhor me levantou, o Senhor me deu vitória, o Senhor me trouxe até aqui. E daqui por diante eu creio que eu andarei somente nos braços do meu Deus, porque de nós mesmos nós não temos força. Mas nós temos um Deus que é capaz de mudar a nossa história. Um Deus que nos aceita com toda dificuldade, com todo problema, com tudo aquilo que nós temos passado. Deus não olha para os nossos pecados, Ele olha para nós como pessoa. Então, para você que está me ouvindo, que tiver problemas assim, você não temas, não te assombres, porque Deus é Deus de todas as horas. Ele é o Deus que te vê lá na macumba, mas Ele também é o Deus que já te vê liberta. Ele é o Deus que te enxerga lá na promiscuidade, mas também é o Deus que já vê você na virtude do Espírito Santo, na presença dEle fazendo obras gloriosas, porque na palavra do Senhor está escrito que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então, se você muito pecou, muito você será abençoada. Não olheis mais para aquilo que te acuse, mas peça perdão a esse Deus Todo-Poderoso. Viva na presença do Senhor, viva guiado pelo Espírito Santo. Viva através da graça de Deus Pai Todo-Poderoso e curta o perdão que Deus te deu na cruz do Calvário. Curta aquilo que o Senhor já fez na tua vida de melhor. Aquilo que você sabe que Ele já enfrentou e Ele te deu, que é teu por direito. Não decida por si próprio, mas decida pelo Espírito Santo, porque Ele te encorajará e te livrará de toda a tua fraqueza. E é na tua fraqueza que a palavra de Deus se aperfeiçoa e pode crer. Em nome do Senhor Jesus, eu tenho muitas outras coisas que eu gostaria de deixar aqui para falado, mas não estamos suportando aqui. A câmera está dando problema, então vamos ficar por aqui. Quem sabe no futuro eu possa falar mais adequadamente tudo o que se passou na minha vida. Mas eu creio que até aqui já edificou a fé de cada um que ouviu. Até aqui já vai ser motivo de você erguer as mãos e dar glória a Deus. Até aqui já vai ser motivo de você agradecer a Deus pela tua vida, boa ou ruim, que você tem hoje, mas que Deus está no controle, Deus está cuidando, Deus está zelando, Deus está te dando vitória, Deus está te sustentando até esse momento. Não temas, não se assombre, servo meu, porque eu estou contigo e eu estarei contigo em todos os momentos. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Quero deixar aqui essa palavra em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Aleluia.